essa criatura aqui é um caso sério. Saturno, senhor dos limites, né? A avareza está relacionada ao planeta Saturno, regente de Capricórnio e antigo regente de Aquário. Deixa eu falar baixinho isso. Antigo regente de Aquário. Mas já passou. Descobriram Urano, está tudo certo, não tem problema. Então, ela se caracteriza pelo excesso de apego às coisas que você possui, né? E é essa necessidade de ficar acumulando, o medo em relação ao futuro, a necessidade de ter mais e dar cada vez menos, né? Deixar de dar-se e de dar com receio que lhe falte. O endurecimento, a inflexibilidade e a intolerância. A avareza se transformou em previdência, investimento para o futuro, hora a hora. Cálculo é reflexão e medida. Nada a ver. Olha só, se a gente for lá no mito de Saturno, né, nós vamos ver que Saturno era realmente um sujeito do mal. Né? Era do mal. Porque Saturno, ele era o filho de Urano. Né, que lá no início dos tempos existia, lá no Gênesis, nós tivemos Gaia, né, que surgiu do nada, né, surgiu do nada, dançando nua no universo, no vazio. E aí Urano era uma serpente, se enrolou em Gaia para aquecê-la, né, e desse abraço surgiu a primeira prole. Né? E essa prole, todo mundo que nascia, o Urano ia lá e comia. Matava, aliás, os filhos, né? E aí ele matava os filhos. Um dia a Gaia falou, pô, mas que negócio é esse, né? Vamos acabar com esse negócio, né? E ela começou a esconder os filhos. E aí ela uma certa vez ela chamou Saturno, um dos seus filhos, e fez uma pedra, porque Gaia era terra, né? Ela pegou uma pedra, burilou essa pedra, lapidou essa pedra em formato de uma foice e deu ao filho para que castrasse o pai, o filho Saturno, para que castrasse o pai, para que então o pai não continuasse a matar os filhos que nasciam. Né? E assim Saturno fez. E quando Saturno matou Urano, reza a lenda, castrou Urano, reza a lenda que o sangue e o sêmen de Urano que caíram no mar, né, teriam dado origem a Vênus. Acho muito bonitinho isso. Um pouco sanguinolento, tal, sanguinário, mas tudo bem. E aí Saturno depois dividiu com os irmãos os espaços e dizem que foi a partir de Saturno que se criou a noção de limites, dentro, fora, em cima, embaixo, foi a partir da existência de Saturno. E Saturno também se casou, né, com uma mulher, uma titã, chamada Reia. E aí o que aconteceu? Ele carregava a culpa. Eu acho que Saturno, gente, foi um dos pais de Freud e da psicologia moderna, essa coisa toda. Porque a partir dele ter, escuta só, a partir dele ter castrado o pai, né, ele ficou com aquela culpa. Opa, castrei meu pai. Será que meus filhos vão fazer a mesma coisa comigo? Eu vou ter que pagar por isso? E aí o que acontecia? Nasciam os filhos, ele matava, ele comia. Nasciam os filhos, ele comia. Existem até hoje rituais na Grécia, que já não são exatamente como eram no passado, onde eles construíam aquela imagem enorme dele e colocavam embaixo uma fogueira e sacrificavam crianças ali, a exemplo de jogando na boca de Saturno, né, para conseguir expandir o seu tempo na Terra. Olha só. E aí ele começou a comer os filhos, e aí a Rhea fez a mesma coisa. Né, também chamou Hécate, que era uma feiticeira, sabia de tudo, preparou uma beberagem lá para ele, deu para ele aquela bebida e ele começou a vomitar os filhos. E aí nessa devolução dos filhos foi que surgiu a primeira revolução dos deuses, né, que depuseram Saturno. Eu costumo dizer que ele foi lá para Cucum, né, viver lá com os anéis dele. Depuseram Saturno e aí os irmãos dividiram o poder. E aí a gente ficou com Zeus ficou com a terra, né, Plutão com o subterrâneo, Netuno com as águas. Tá? Adoro mitologia, acho um espetáculo. É tão a nossa cara, né, das nossas histórias. Então vejam só, Saturno, naquele desejo, naquela volúpia de não perder o reino, de não perder o poder, de não ter nenhum filho que o sucedesse, ele foi engolindo os filhos. Vejam só como é que é a avareza, né? Quer dizer, por medo de perder,
você acumula, 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 acumula. E aí você se torna frio, calculista, chegando às raias de fazer qualquer coisa para não perder aquilo que tem, para manter o seu status quo, porque Saturno era rei, né? E essa lenda é uma lenda muito emblemática de muitas pessoas, né, que têm essa necessidade de acumular, manter, sustentar e aparentar coisas, né? E na realidade apenas conseguem como resultado uma imensa solidão, que é outro atributo de Saturno, né? Também conseguem não ter espaços internos para se desenvolver espiritualmente, porque estão muito apegados à Terra, né? As questões da Terra, não levam em consideração a divindade. E é tão engraçado que no mundo de hoje existe isso ainda, né? Com as coisas tão voláteis, né? Tão rápidas acontecendo, com a destruição e a criação de uma forma frenética, e ainda tem gente que acha que pode fazer assim e viver assim. Não sei como é que é isso não, mas tudo bem. Essa rigidez. A avareza, na realidade, ela não é só a avareza de bens, ela também é a avareza de emoções, talvez até mais importante. É quando você não... Uma vez eu estava fazendo um estudo sobre as mães, porque eu estou escrevendo um livro sobre as mães, que se chama Mãe Só Tem 12, que são as personalidades das mães do zodíaco, cada mãe do zodíaco. E aí eu esbarrei lá num estudo, numa pesquisa que eu fiz, falando sobre os tipos de mães. Então tem aquela mãe administrativa, que seria essa mãe aqui, saturnina, né? Que é a que cuida para que a roupa esteja engomada, o colégio seja o melhor, a alimentação seja adequada, mas ela não senta o filho no colo, né, para conversar, dar beijo e tudo. Muita gente se queixa disso. Poxa, minha mãe era tão seca, não ligava para mim, não me beijava, não gostava de mim, não sei o que, não sei o que. Ela gostava do jeito dela, né, porque dividir emoções também é doar, né, e aí você não pode, porque você está retendo tudo. Então você é aquela mãe administrativa, você faz aquilo e que inclusive o filho acaba se tornando um investimento, né? Eu vou cuidar porque ele também vai juntar para ele, para mim, para todo mundo, né? Eu vou deixar uma imagem maravilhosa de competência, também é um dos atributos de Saturno, essa necessidade de demonstrar competência, de exibir competência. Enfim, e aí qual é a virtude que corresponde à avareza? Seria a virtude da castidade. Não da castidade como nós entendemos também aqui no nosso português, né, da castidade do corpo, mas da castidade mesmo da alma, da simplicidade, do desapego, um pouco parecido com o que nós falamos para trás, né, do ter apenas aquilo que lhe é necessário, né, e de estabelecer uma certa modéstia. Seria melhor do que castidade, uma certa modéstia. E isso também fica fácil da gente entender, porque como a gente observa pessoas muito, muito ricas, né, que acumulam muito dinheiro, eu não sei porquê, gente, mas rola tanta desgraça nessas famílias. Eu não sei se é porque eles estão mais expostos também, né, à mídia, essa coisa toda, mas o que eu vejo são imbrólios, né, são conspirações, são uma energia estranha que, olha, eu gosto muito de dinheiro, todo mundo aqui gosta, mas eu acho que chega um determinado momento que o poder, como todos dizem, né, o poder corrompe, o dinheiro estagna também, ele apodrece, né, ele não muda de mão, que nem um cara que vendia joia para mim. Eu tinha um mercador muçulmano, seu Latif. Seu Latif vende joias ainda. E ele é muçulmano. E eu não sei como é que ele fez isso na vida, mas eu sei que ele vendia para pagar em suaves prestações. Sabe aquele pessoal que tinha um caderninho, que não precisa de cheque, não precisa de nada? E eu comprei um monte de peças com o Latif. E aí um belo dia o Latif sumiu. Eu fui atrás dele, sabe o que eu descobri? Latif tinha sido assaltado dentro de casa, né, e roubaram do Latif 40 quilos de ouro. E quebraram a cara dele, do irmão, lá no Flamengo. Quando ele me contou essa história, eu falei para ele, cara, mas como é que você acumulou 40 quilos de ouro dentro de casa? Que é isso? Isso é fora de qualquer realidade. E ele falou para mim, se realmente eu mereci o que me aconteceu, eu cometi um pecado, eu acumulei. Quer dizer, a religião dele também fala a mesma coisa, dessa questão do acúmulo, da avareza, né? E ele se sentiu ali punido
por ter transgredido uma regra da religião dele, e ele se conformou com... Ele não chorou muito desse negócio não, entendeu? Ele simplesmente passou a administrar melhor o seu próprio estoque, né, de ouro. Então, de alguma forma, em algum momento, o universo vai nos cobrar esse acúmulo da palavra que não foi dita, esse acúmulo do beijo que não foi dado, esse acúmulo do bem que a gente não dividiu, né? Esse acúmulo da autoridade que a gente não consegue partilhar. Em algum momento o universo vai cobrar isso da gente. Não tenho a menor dúvida. Bom, e aí a castidade é isso mesmo. Bom, aí o que Tomás falou das filhas da avareza? A mentira, né? A procurar para si coisas que não lhe pertencem, o avaro pode se servir do engano. No desespero para não perder o que possui ou adquirir mais, ele pode apelar para a falsidade. Gente, está na nossa cara, todo dia, toda hora. Quanto ao engano em si, se for aplicado contra outras pessoas, classifica-se como traição. Se for em relação a coisas, classifica-se como fraude. Parece que eu estou em Brasília. A outra filha é a inquietude. A inquietude que seria o excesso, aquele afã, né, para juntar mais para si, gerando mais preocupações, né, e mais cuidados. Então, é sempre assim, né? O laço que você amarra o outro é o mesmo que amarra você, né? Então, isso também é na vida material, né? Aí a gente esquece disso. A violência, e aqui cabe também lembrar o seguinte, as pessoas falam muito do signo de Escorpião e de Plutão, né, como o planeta da morte, da transformação, etc, etc, etc. O Escorpião também, coitadinho, tem uma reputação horrorosa, né? Mas eu particularmente sou mãe de uma e posso declarar a vocês, é muito bom, e agora é muito bom também ser amigo de um Escorpião, né? E se não for para ser amigo, é bom manter distância, porque os escorpianos não são mais ou menos, não são mais ou menos, né? Eu gosto, não gosto, eu gosto ou odeia, entendeu? É bem assim. Né, são os extremos, né? Essa violência, por isso que eu puxei o gancho de Escorpião, né, as pessoas atribuem muito a Escorpião, essa coisa da vingança, do vou matar, do vou isso, vou aquilo outro. Mas, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Capricórnio, ou os regidos por Saturno, ou os que têm Saturno muito forte no seu mapa astral, são consideradas pessoas extremamente violentas. Saturno historicamente, todos os inícios de guerras. Inclusive aquele conflito Irã-Iraque, essas guerras violentas, sanguinolentas, todas presididas por aspectos de Saturno. Entendeu? Então, Saturno realmente é o planeta da violência, da morte, né, da destruição, da conquista sob qualquer preço, tá? E aí sai de baixo. E isso a gente sabe claramente na astrologia, que os capricornianos, eles trazem essa ambição, né, essa necessidade do poder, que quando é bem trabalhado os transforma em grandes líderes, mas quando não é, eles usam realmente aquela história de que o fim justifica os meios. Isso são 30 anos de experiência profissional e, né, estudando num cursinho de corte e costura. Bom, então vamos lá. A violência, a dureza de coração, já falamos sobre isso, e pronto.